Amém. Altíssimo Deus, ó Pai, em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, te pedimos, Pai, que agora o Senhor nos dê uma plena ligação para com o Senhor, para a gente ouvir e compreender, Pai, através da Tua palavra, o que é que o Senhor quer de nós. Desde o começo deste culto o Senhor tem falado, mas agora é a hora da Tua palavra. Toma a Tua serva nas Tuas mãos e fala como queres nessa noite. E a igreja aplauda Jesus recebendo a serva do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Salve a igreja, uma paz do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Eu quero desde já estar assim agradecendo a Deus por esta oportunidade que Ele me concede de estar aqui nesta noite, conhecendo mais uma partícula do corpo de Cristo, amém? Eu estou feliz em estar aqui nesta noite, porque aqui em Mantuí eu já pude sentir a presença real do Senhor aqui neste lugar, também no nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida do pastor desta igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida da esposa do pastor. Quem é a esposa do pastor aqui? Essa pessoa está aqui? Amém, graças a Deus. Quero bem Mantuí, meu Deus. Quero louvar a Deus também pela vida de cada obreiro desta igreja, pela vida das intercessoras, obreiras, as santas abnegadas de Deus. E, enfim, quero louvar a Deus, ordem para for, por cada vida que se faz presente no Mantuí Show, na noite, ordem Mantuí, neste dia, aqui neste lugar. Amém? Amém. Deus é fiel. Também abra as suas Bíblias no livro de Mateus. Aleluia. Quantos me conhecem aqui? Tem alguém que me conhece? Fala assim. Ninguém me conhece? Não? Eu tive umas 5 igrejas por aqui, nessa redondeza. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E aqui é a primeira vez que o Senhor me concede a honra de estar aqui nesta noite. Aleluia. Mateus, capítulo de número 15. Aleluia. O versículo de número 28. Os amados acharam? Mateus 15, 28. Aleluia. Que diz assim: Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isto feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Aleluia. Vamos ler todo esse versículo? A igreja toda. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isto feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Quantos têm fé em Mantuí? Quantos têm fé nesta noite para receber a vitória? Aleluia. Quantos têm fé em Mantuí nesta noite para receber o milagre, sim, irmão, de Deus sobre a tua vida? Quantos têm fé? Louvado seja o nome do Senhor. Quantos têm fé, sim, para fogo, xará e bem canto? Louvado seja o nome do Senhor. Para levar bem, mando, o que você veio buscar nesta noite. Aleluia. É porque bem, por ele, para ele são todas. Aleluia. E sabemos no manto que quando sentar, que se dele não vier a vitória, de outra parte não virá. Amém, irmãos? E nesta noite eu quero vos dizer, sim, da parte de Deus, que Deus tem vitória. Aleluia!
para te entregar nas tuas mãos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem tudo que você veio buscar aqui nesta noite. Aleluia. E Deus fala assim também daí para fora, que aquilo que você veio buscar, com certeza, em nome de Jesus, ordem para fora, você vai levar. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Aqui nós vimos Jesus dizer para esta mulher: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isto feito para contigo, ordem para fora, como tu desejas. E a Bíblia diz que desde aquela hora, aleluia, a sua filha ficou sarada, ficou sã, ficou liberta. Louvado seja o nome do Senhor. Desde aquela hora, meu irmão, a sua filha recebeu o milagre, o socorro. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E aqui, nessa palavra, nós vemos que, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo de Israel. Deus. Pode glorificar aí. Glória a Deus. Santo Deus maravilhoso. Vimos que esta mulher, ela foi ter com Jesus. E a Bíblia diz que ela clamou e ela disse: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, porque a minha filha se encontra miseravelmente, ordem para fora, endemoniada. Aleluia. Essa mulher, ela clamou e ela disse: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, porque a minha filha se encontra, ordem para fora, enferma, doente. Aleluia. E sabe, esta mulher falou assim, de Mantuí: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, ordem para fora, porque a minha filha precisa de um milagre, de uma vitória, de uma libertação. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E a Bíblia diz, ordem Mantuí, que esta mulher, clamando, ordem para fora, charai dei canto. A Bíblia diz que Jesus, ele não lhe respondeu palavras. A Bíblia diz que Jesus, ordem para fora, ele ficou em silêncio. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Queridos, e nós sabemos e entendemos, ordem para fora, que quando nós clamamos, quando nós oramos, quando nós intercedemos, quando nós suplicamos, ordem Mantuí, que Jesus não nos responde palavra, que Jesus fica em silêncio conosco, ordem para fora, charai dei canto. Muitas das vezes nós ficamos assim, ordem Mantuí, louvado seja o nome do Senhor, até mesmo, quem sabe, algumas pessoas ficam em desespero. Aleluia. Já clamei, eu quero ouvir a resposta, eu quero no manto receber, vem para fora, charai dei canto. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aqui nós vimos pela palavra que Jesus ficou em silêncio, mas esta mulher, louvado seja o nome do Senhor, ela insistiu, ela continuou clamando, ela não desistiu, ordem para fora, charai dei canto. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. E muitas das vezes, quando Jesus está em silêncio conosco, nós temos uma tendência a pegar a Bíblia nesse mesmo, para ver se Deus nos dá uma palavra, por meio sim dele Mantuí. E quando Jesus está em silêncio conosco, às vezes nós abrimos a Bíblia e lemos um capítulo, lemos um versículo, e nós não temos às vezes assim o entendimento. Parece que nós estamos lendo e que ele não está falando nada. Bendito seja o nome do Senhor. E muitas das vezes, quando Jesus está em silêncio conosco, aleluia, nós vamos até o irmão, pedimos uma oração, vamos até o pastor, porque nós queremos obter uma resposta, nós queremos ordem para poxar e daí canto. E muitas das vezes nós chegamos na igreja, vemos Jesus usar os profetas, usa o pastor, assim não é, para falar
imediato, ordem para fora. Às vezes quase com a igreja toda, louvado seja o nome do Senhor, mas quando Ele está em silêncio conosco, aleluia, Ele usa para falar assim, bem, mando ir, mas conosco, ordem, mando ir. Ele não fala porque vem para cá, Ele está em silêncio. Bendito seja o nome do Senhor. E Deus fala contigo, ordem, mando ir, aleluia, que no silêncio Ele está se movendo, Ele está trabalhando ao teu favor. Deus fala contigo assim esta noite, ainda que Ele esteja em silêncio com você, aleluia, Ele está ouvindo o teu clamor, a tua súplica, a tua oração, a tua declaração, a tua intercessão, porque no mando, a Bíblia diz no livro de Isaías 59, aleluia, que os ouvidos de Jesus não está agravado para que não vos ouça. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Os ouvidos do Senhor está aguçado para ouvir a nossa súplica, a nossa intercessão, se bem manduir. Louvado seja o nome do Senhor. Para ouvir o nosso clamor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Deus quer, irmão, que você tenha fé e que você tenha determinação naquilo que você está pedindo, naquilo que você se bem para pôr. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E a Bíblia diz, ordem para pôr, que Jesus ficou em silêncio, não lhe respondeu palavra, e ela continuou, aleluia, clamando. Ela não desistiu, ela não voltou atrás, ela não retrocedeu. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Agora a Bíblia diz, ordem para pôr, que os discípulos de Jesus, aleluia, disseram para ele, mestre, despede-a, louvado seja o nome do Senhor, manda ela voltar atrás, aleluia. E a Bíblia diz, ordem para pôr, que quando Jesus ouviu os discípulos mandar que ele despedisse aquela mulher, louvado seja o nome do Senhor para sempre. A Bíblia diz, ordem e mando ir, aleluia, que Jesus falou para eles, eu não fui se bem para pôr, enviado, se não se bem mando, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, nesta noite, Ele não mandou, Ele não mandou se bem para cá, mas Ele mesmo veio se bem mandou ir. Ele está aqui, ordem, mando. Louvado seja o nome do Senhor. É Ele mesmo que está aqui nesta noite, se movendo, ao teu favor. Bendito seja o nome do Senhor. É Ele mesmo que está aqui trabalhando, teimando, ao teu favor. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Queridos, Deus na ordem para prosperar e deitando na sua onisciência, Ele sabia muito bem qual era a necessidade daquela mulher. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E Deus quer que você entenda nesta noite, ordem para pôr, que na onisciência dele, Ele conhece cada uma das tuas necessidades. Deus quer do mundo que você acredite, ordem para pôr, xará e deitando. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Que Ele é aquele que tem o controle nas mãos. Aleluia! O controle, ordem para pôr, não foge nunca jamais das mãos, ordem, mando ir do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ele quer que você entenda, ordem para pôr, que nesta situação em que você está passando, na luta, na prova, na adversidade, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Ele está no controle e Ele quer o mundo que você entenda, ordem para pôr, aleluia, que esta luta, esta prova, esta adversidade, você não está passando sozinho, você não está passando no mundo sozinho, ordem para pôr, porque Ele é o que fala contigo, aleluia, que Ele está com você todos os dias, ordem para prosperar e brincando, até do mundo, a consumação do século. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é aquele, ordem para pôr, que Ele não coloca o crente na prova para
deixar o crente passar no mundo uma prova sozinho, enquanto ir. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, nós vemos, enquanto ir na palavra, que quando ele permitiu, sim, irmão, que Sadraque, Mesaque e Abednego caísse dentro, ordem para poncherar da fornalha de fogo, quando aqueles 3 servos, sim, irmão, e chegaram, sim, para cheirar no meio da fornalha, aleluia, o 4º homem já estava no mundo, ordem para cheirar, louvado seja o nome do Senhor para sempre. E nós vimos pela palavra, ordem para fogo, aleluia, que aqueles soldados mais fortes do exército, ordem Manduí, de Nabucodonosor, eles morreram. Bendito seja o nome do Senhor, porque eles não suportaram, aleluia, a temperatura, ordem para fogo, xarai, meu Deus, e no Manduí, daquela fornalha. A Bíblia diz, aleluia, que a fornalha foi aquecida 7 vezes mais. Aleluia! E aqueles homens fortes, aqueles soldados, ordem para fogo, que levantaram aqueles servos de Deus e lançaram eles dentro da fornalha. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, ordem para fogo, que aqueles 3 homens, servos de Deus, que confiaram no manto, ordem para fogo, no Deus que eles serviam, eles não sofreram dano algum. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, ordem para fogo, que as suas vestes no Manduí, aleluia, não foram queimadas, os seus calções, os seus chapéus. A Bíblia diz que nem um fio de cabelo da cabeça dele se queimando e foi queimado. A Bíblia diz, ordem para fogo, e quando ele saiu daquela fornalha, nem cheiro de fogo havia neles. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. E às vezes a prova está assim dentro para achar e você fica no mundo sem entender nada. Saiba no mundo que Deus ele coloca na prova, mas no meio da prova do mundo ele está. Louvado seja Deus. E Deus quer que você entenda, ordem para fogo, charai bem canto, que quanto maior é a prova que Ele permite que você passe, aleluia, maior se tem para é a vitória no mundo que Ele vai te entregar. Louvado seja o nome do Senhor. Passe no manto pela prova, dando glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. E nós vimos pela palavra, ordem para fogo, que aqueles soldados fortes não suportaram a temperatura da chama, assim vem para fogo. Aleluia. Mas os servos de Deus saíram intactos, ordem para fogo, do meio daquela fornalha. Bendito seja o nome do Senhor. Vimos também quando Deus permitiu. Meu Deus. Porque ele soltar até onde você suporta. Amém, irmãos? Amém. A Bíblia diz que ele não nos dá prova, além da nossa ordem para achar capacidade, além das nossas forças. Bendito seja o nome do Senhor. Quando Daniel caiu lá na cova dos leões, aleluia, o 4º homem estava lá também. Aleluia. E os leões estavam famintos. Mas bem para fogo, eles não tiveram poder para fazer nada. Aleluia. Na vida, ordem para fogo, xarai, bem canto de Daniel. E não é diferente com você, não, santo. Aleluia. Você está no meio da prova, você está passando, ordem, Manduí. Aleluia. Mas Deus é aquele que passa contigo. E a prova não vai ter poder de lhe fazer dano algum. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Esse vento que se levantou contra você, contra a tua vida, a tempestade veio, o mar está no manto redondo, ordem para fogo. Aleluia. Calma, meu irmão, porque o teu Deus está no barco, está no comando, está no controle, ordem para fogo, e você não vai perecer. Se você deixará em campo, não vai perecer. Deus maravilhoso. Aleluia. Esta prova que você está passando, você não vai morrer, não. A Bíblia aqui no livro de Marcos, que esta mulher, quando foi ter com Jesus, ela deixou a sua filha, ordem para fogo, em cima
cima da cama, em cima do leito doente e foi em busca de socorro. A Bíblia diz, ordem para foi salvo, que o nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. A Bíblia diz no Salmo também 46 que Ele é o teu refúgio. Amém? Ele é também a tua fortaleza. Ele é também, dele para fora, o teu socorro bem presente na hora da angústia. Amém? Bem presente. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Salmista levou os olhos para os montes. Aleluia. De onde me virá o meu socorro? Aleluia. E ele pode contemplar e ver, dizer, o meu socorro vem do Senhor. Amém. Aleluia. Você que está aqui, o teu socorro vem dele. Você que está aqui, o teu socorro vem do Senhor, vem que fez os céus e fez no manto também a terra. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E a Bíblia diz, ordem para fora, que a mulher estava ali determinada naquilo no manto em que ela foi buscar, naquilo em que ela estava, ordem para fora, almejando receber. Ela precisava de um socorro, de uma cura, de uma libertação, né, irmão, para a sua filha. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E Jesus ali, caladinho, sem falar nada, sem lhe responder nenhuma palavra. E Jesus ali tem para cantuir em silêncio com ela, mas ela estava ali, ordem para chorar e derricando na confiança, na determinação, ordem mantuir. Louvado seja o nome do Senhor. Show. E Deus fala contigo, não desista. Aleluia. Persevere. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que o fim é melhor do que aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Creia, bem para chorar e bem canto, que no silêncio dele com você, ele está movendo o céu, terra e mar, bem para chorar e bem canto. Ao teu favor, meu Deus. Quando Moisés estava ali, na beira do mar, aleluia, atrás vinha quem? Faraó. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Moisés fez o quê? Clamou. E ele falou o que para Moisés? Moisés, por que clamas no manto? Ordem para chorar e bem canto. Por que clamas a mim, Moisés? Diga ao meu povo que baixe. Aleluia. Por que clamas no manto? Ordem para chorar e bem canto. Deus fala com você que está aqui nesta noite. A ordem, show, é para marchar. A ordem é para chorar e bem canto, meu Deus. É para marchar. Meu Deus. Porque no manto show, a ordem é para marchar. Meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, Daniel, tu porém vai até o fim. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Porque se você for só até o meio, olha, Daniel, a minha alma não terá prazer. Show, não terá prazer em ti. Meu Deus. Não é hora de parar, não é tempo de parar, não é hora assim, teimando em desistir. Tu, porém, vai até o fim. A ordem de Deus, ordem para fechar e é que você persevere. É que você lá no manto adiante, ordem para fechar e a ordem de Deus nesta noite é que em meio à luta, em meio à prova, em meio à adversidade, em meio à tempestade, ordem para fora, que você prossiga no manto, ordem e manter na fé, na confiança, na determinação, ordem para fora, xarai dei canto, meu Deus, porque Deus é aquele, ordem para fora, xarai dei canto, que é responsável. Deus, ele é responsável. Quando ele chama, ele garante. Louvado seja o nome do Senhor. Show. Quando ele chama, ordem e mantém. Meu Deus, ele é aquele que capacita. Ele é aquele, ordem para puxar.
canto. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, irmão, você não sabe a prova que eu estou passando. Sim, querido, mas Deus, antes de colocar na prova, Ele capacita, ordem para focar, Ele canta, meu Deus, para você passar, show, para você passar, show, para você no mundo, ordem e mando ir. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quando você entra na escola, se você for reprovado, pense aí. Se não estudar, vai ser o quê? Na prova? Reprovar. É assim ou não é? Louvado seja o nome do Senhor. Tem um preço para você ser aprovado. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Na faculdade não é diferente. Aleluia. E tem a faculdade de Deus, aonde Deus é ordem para o professor, que por meio das provas nos ensina, que por meio das provas nos dá experiência, que por meio das provas ordem e mando ir. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E a Bíblia diz, ordem para chorar e dele canto, meu Deus, que quando aquela mulher ouviu ele dizer, aleluia, para os teus discípulos, eu não fui enviado, senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Agora a Bíblia diz, ordem para fora, que esta mulher, ela adorou. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ela adorou. Aleluia. E ela disse, Senhor, socorre. Aleluia. Eu costumo dizer que a oração, o louvor, ó, e a palavra de Deus tem que andar, ó, juntinho. Posso concordar comigo? Amém. Aleluia. Porque a palavra de Deus, ó, veio para fora. A Bíblia diz que ela subsiste para sempre. Isaías diz. Mateus fala que passará os céus e terra, mas a palavra, ó, veio para fora, não passa. Amém, irmãos? Aleluia. A Bíblia diz no livro de Salmo, Davi fala que essa palavra é o quê? Lâmpada para os pés e luz, ordem para fogo, xará e meio canto. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, a palavra de Deus, a Bíblia diz que é vida. Amém? A palavra de Deus é verdade que salva, que liberta. A palavra de Deus é a palavra que limpa, que purifica. Bendito seja o nome do Senhor. E eu costumo dizer, nem para fogo, não tem nada dele, mano, show, que essa palavra de Deus não possa fazer. Aleluia. Glória a Deus. E a oração, meu Deus, é a chave da vitória. Aleluia. A oração, ela é a chave da vitória. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. E o louvor, querido, é uma arma potente contra o teu adversário. Vimos na Bíblia quantos homens de Deus, ordem para fogo, xará e dei canto, meu Deus, ó, venceram louvando. Amém? Olha Josafá. Amém, irmãos? Louvado seja o nome. No tempo em que eles estavam louvando, aleluia, Deus colocou o quê? Emboscada no meio dos seus inimigos. Aleluia. E por meio do louvor, se dei para fora, Deus derrotou todos os seus inimigos. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, porque é fácil nós louvarmos a Deus quando vai tudo bem. Mas a Bíblia diz que Ele procura os fiéis adoradores. E a Bíblia diz, ordem e mando ir, que os fiéis adoradores, ordem e mando, adorarão a Ele em espírito e em verdade. Aleluia. E sabe quando é que Deus me vê te ver como fiel adorador e fiel dele para for adoradora? É quando Ele permite que venha a prova sobre mim, sobre você. E em meio à prova, assim, dele, mando ir, que você passa, você abre os teus lábios e adora, e louva, show, e glorifica, e exalta, dele, mando ir. E em meio da prova, ardente, ordem para for, será dele, para o meu Deus. Você abre o mundo dos teus lábios e você diz, Deus, Tu és fiel. Aleluia. Está doendo, Deus, eu estou aqui chorando, ordem para fora.
Deus é fiel. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Se eu estiver chorando, Ele é fiel. Se eu estiver no mundo sorrindo, Ele é fiel. Se eu estiver no mundo na prova,